Graça e paz, meus queridos. Que a paz do soberano, nosso Deus lindo e poderoso, se derrame sobre sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Ih, não tá não. Tá feliz ou não tá? Feliz demais estar aqui com vocês, nessa tarde e noite, onde a gente pode compartilhar da palavra aquilo que Deus tem depositado sobre nós. Quero saber aqui, quem estava aqui semana passada? No raio-x, levanta a mão. Uma boa parte. Então aí, sexta-feira foi o nosso raio-x, foi algo de Deus, né? O pastor nos compartilhou um pouco do testemunho dele, daquilo que ele fez, e eu não quero deixar de fora um pouco, continuar falando um pouquinho daquilo que nós falamos. Como assim, pastor? Continuar desse jeito que você está fazendo, você quer falar alguma coisa? Tem nada a ver isso aí. Pois é, gente, sou brancão mesmo, tenho camiseta, sou branco, branquelo desse jeito, é desse nível, marca da manga está aqui, né? Você vê que aqui mais escuro, aqui um pouquinho mais escuro, aqui branco. É desse jeito, produção. É assim que vai. E para a gente continuar um pouco sobre o tema do que a gente falou na semana passada, né, continuar dando, a gente abriu um pouquinho para as perguntas, não foram todas as perguntas que nós conseguimos responder, mas nós temos elas, nós queremos responder elas à medida do possível. E eu quero responder algumas dessas perguntas hoje, aqui para você. Vamos lá então? Abra comigo a sua linda e poderosa palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Amém? Vamos lá então. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Essa versão que eu estou lendo é NVT. Vamos ler um pouquinho na NVI. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E por fim, eu quero compartilhar também mais esse mesmo texto, na versão NTLH. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar nada que me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós. Vem comigo, galera. Pegamos esse texto, eu li em 3 versões para vocês. Por quê? Para ficar bem claro na sua cabeça. Tudo na sua vida é lícito. Olha só, você pode fazer qualquer coisa. Mas será que convém você fazer? Parar para pensar um pouquinho nisso. E o tema da mensagem de hoje, que eu quero estar com você, é sobre isso. Tudo é permitido. Mas e aí? Assim eu quero conversar com vocês um pouco sobre a forma como eu estou. Talvez você está vindo em casa, aí você está vendo agora, vendo no YouTube, estava ouvindo, daí vê o pastor chegando assim, bermuda, regata. Meu irmão, hoje em Curitiba, se você está assistindo online, não sabe, mas está um frio. Pela graça do Pai, né, tá aí, deve estar fazendo agora uns 10 graus, hoje de manhã já fez 2, acordamos daquele jeito. E eu pergunto para você, é permitido eu usar uma bermuda e uma regata? Sim. Mas será que convém eu estar aqui com uma bermuda e uma regata para você? Não? Oxi, vou, gente. Vou, na boa, tô aqui bonitinho, até passei a regata. Regata passadinha, bonitinha. Convém ela estar aqui com você? Não? Incomoda eu estar assim com você? Sim. Outro não. Talvez você já está de boa. Mais ou menos, né? A gente não sabe. Se estivesse numa praia, se estivesse no dia de calor, num parque, no de boa, vai estar tranquilo. Isso aqui, mas convém eu estar aqui em cima no púlpito,
onde eu vou trazer a palavra de Deus, onde eu vou trazer daquilo que Deus derrama, daquela boa porção do Senhor, desse jeito. E mais, nesse frio, rapaz, eu não vou falar muita coisa, porque tem gente que está assim também, está de manga curta, está de bermuda, tá? Cara, cada um do seu jeito no frio. Para mim, no frio aqui, não convém nada disso. Gente, eu podia estar agora agasalhadinho, ter minha japoninha ali, bem bonitinha, bem curitibano mesmo, a japona, para esquentar, né? Ficar bem quentinho. Mas eu quero entender para vocês, eu trouxe hoje vir desse jeito, para justamente entender. Cara, existem coisas que não são pecados na nossa vida. Existem coisas que são pecados na nossa vida. E existem coisas que não são pecados, a gente pode fazer, mas a gente não vai fazer por amor ao corpo. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso, sobre esses 3 pontos. Primeiro, quando a gente começa a ter essa caminhada cristã, a gente começa a descobrir coisas que são lícitas e coisas que são ilícitas. O que é lícito? O que significa a palavra lícito? São coisas que são permitidos. Lícito quer dizer que é permitido, que você pode. Então, eu posso usar minha regata, eu posso usar minha bermuda, né, dependendo, eu posso estar com ela num ambiente, num lugar onde é propício para mim estar com ela. Estar num frio de 2 graus, estar com o pé, eu não tive coragem de tirar a meia, a idade chegou, tá, minha gente? O frio é muito grande, eu falei, não vou tirar a meia para não esquentar o pé, bem coisa de tiozão. Mas eu falei, cara, é permitido? É, mas não é lícito aqui. É permitido eu usar, são coisas que são permitidas, você precisa entender o que vem, o que convém na nossa vida. Porque a palavra convém também são coisas que o quê? Que são convenientes, que são coisas de ambas as partes, um contrato. Então existem coisas que são lícitas, que são permitidas, mas você precisa entender o que convém para a sua vida. Nesse modelo, eu quero falar um pouco sobre pecado. Vamos lá. Alguém aqui nunca pecou na vida? Levanta a mão. Glória a Deus, viu? Estamos em homens aqui e mulheres de Deus que reconhecem a sua condição, sabem que são pecadores, mas isso não nos define, que nós somos nosso pecado. Mas o pecado, quando a gente descobre, a gente sabe que são as coisas erradas. Aceitei Jesus, estou numa caminhada cristã, estou na igreja, estou na célula, estou com a minha galera, e a gente começa a descobrir o que é pecado, o que a gente não pode fazer. E uma das coisas que são clássicas para o pecado, quando a gente fala sobre o que é permitido ou não é, na Bíblia, quando você fala com qualquer pessoa, os 10 mandamentos. Já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já, né? Com certeza. Se você não viu aqui na igreja, na TV você viu. É algum modelo. Se você não leu a Bíblia, posso te garantir que em algum lugar você já ouviu falar sobre isso. Porque não tem como fugir daquilo que Deus está derramando. E uma das coisas é sobre isso. Quais são os 10 mandamentos? Sabe de cabeça? Sim? Não? Quem sabe? Então vamos lá, vou te ajudar. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. A gente é do 1 até o versículo 22. Eu não vou ler todo o capítulo, mas você pode já anotar, grifar, se você não sabe, para ver quais são os 10 mandamentos que o Senhor passou para quem? Para Moisés. O que estava acontecendo? Povo liberto do Egito, liberto da escravidão, eram escravos. O que acontece? Falou, bora galera, vamos para Canaã, vamos conquistar, vamos para tudo que Deus tem para a gente. Mas, segura o sucesso. Porque a vida não é desse jeito, não é cada um faz o que quer. Saímos do Egito, agora está liberado tudo. Ou você saiu da sua vida pecaminosa e vamos lá com tudo. Existe ordem e decência no corpo de Cristo. E assim começa. Por um quê? Deus passando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam um resumo de toda a lei que existe. É uma lei, cara, que é absurda. Quando você vai pegar, você vai ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde Moisés ele recebe de Deus e ali estão as leis do Senhor, que ele coloca ali para a galera poder estar junto. Levíticos ali e Deuteronômio, que repete a lei. Então, colocando tudo o que não pode, o que pode fazer, o que pode e o que não pode. E existem esses 10 mandamentos que são o ponto-chefe, né, o ponto de onde sai. Quais são eles? Primeiro, não terás outro Deus, ou seja, além de Deus, ou seja, Deus é o único Deus, Ele é o nosso Deus. Não fará imagem de escultura e não adorarás a outro. Então ele está postando a regra para a galera ali, é desse jeito, é assim que funciona. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, ou seja, vai ficar brincando com o nome de Deus, mexendo de qualquer jeito. Você vai guardar o sábado, vai santificar, ou seja, vai trabalhar 6 dias e o 7º você descansará. Deus está ensinando aqui sobre o quê? Sobre descanso, sobre a importância do homem. Eu falei, eu criei o mundo em 6 dias e no 7º descansei. Vocês também, cara, não adianta vocês só trabalharem, trabalhar, vocês precisam também entender o que é descanso. E ele está ensinando sobre o descanso. Honrar o teu pai e tua mãe, a fim que venhas ter vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Olha só, honrar pai e mãe.
Isso aqui é assunto para outra hora, mas aqui, isso é o importante, algo que a gente pensa. Tem honrado seu pai e sua mãe? Fica de boa, tá tranquilo. Não matarás? Bom, tá a Bíblia, não mate, por favor. Não adulterarás? Ou seja, compromisso. Uma pessoa casada, uma pessoa firmada em Deus não vai adulterar, vai ter um responsável com outra pessoa, vai entender formazinho daquilo que o Senhor tem. Não furtarás? Ou seja, não vai roubar, velho. Não vai meter a mão nas coisas dos outros ali, não. Vai ficar nesse negócio. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira, inventar historinha, inventar coisas do outro. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher, nem os seus servos e servas, nem boi, jumento, ou nem coisa alguma que pertence. 10 mandamentos, está aqui, ó. Deus resumiu, mostrou para eles aqui, ó, da lei de Levítico que tem esses 10. E falou para a galera, e isso permeou a vida nossa, da galera, quando a gente vai na Bíblia, até o Novo Testamento. Continua para nós? Sim. Como? Poxa, pastor, continua os 10 mandamentos? Sim. Agora, quando a gente vai ver a vida de Jesus e pergunto para Jesus, falando sobre os mandamentos, e pergunto para Jesus sobre esse mandamento, né? Como que são esse mandamento? Como que descreve os mandamentos de Deus? O que tem que fazer? E Jesus, ele resume em 2 grandes mandamentos. Mateus 22, 36 a 40. Fala, você pode pegar esse texto, só grifar, mas eu vou só citar ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez? Ele pegou aqueles 10 mandamentos e colocou aqui em 2 grandes, no sentido de amor. Anulou os 10 mandamentos? Não, não anulou. Ele apenas trouxe a ordem para como funciona. Por quê? O que acontece aqui? Na antiga lei você falava, era isso, acabou e finaliza. Jesus, ele faz o que? Ele resume os mandamentos em 2 formas. Amar a Deus, que é quando a gente lê os primeiros mandamentos, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, que é não ter outro Deus, não fazer esculturas e não tomar o nome do Senhor em vão. Pronto, acabou. E depois ele resume no quê? Amar o próximo. Que é o quê? Quando você ama o próximo, você mata ele. Quando você ama o próximo, você adultera. Quando você ama o próximo, você rouba. Quando você ama, você tem inveja. Não. Então ele simplesmente trouxe, resumindo para a gente, falando sobre a importância do amor dele. Do amor com as pessoas, com aquilo que Deus tem para nós. Então nós entendemos o quê? Quando se converte, não peca. Fica firme. Jesus tem coisas para você. E é assim que vai. E eu espero que vocês estejam lutando contra o pecado. E aqui nós não estamos nem entrando ainda no ponto de coisas lícitas. Estamos falando sobre coisas ilícitas, coisas erradas, coisas que nós não devemos fazer. Alguma dúvida? Alguém está assinando um ponto assim, pastor, mas eu queria matar uma pessoa aqui do meu lado às vezes. Pois é, dá vontade, né, meu irmão? Mas o que você vai fazer? Vai entregar no Senhor o amor e vai entender que existe algo que não pode fazer. Existem muitas outras coisas que a Bíblia vai trazendo, mas se resumindo nisso, ele sempre fala sobre amar a Deus e amar o próximo. Se você vai entender a Bíblia toda nisso, ela vai apontando para isso. Sobre sempre você cuidar. Porque quem ama, cuida. Então, se você ama uma pessoa, você não vai fazer mal para ela. Se você ama a Deus, você não vai desonrar Ele. Você não vai fazer aquilo que Ele não quer. Como é que eu vou saber aquilo que Deus quer? Através da sua palavra. Através da sua Bíblia, da Bíblia que nós temos hoje. E nós temos que estar pegando firmados naquilo que Deus tem para nós. Na palavra de Deus. Nós temos tantas pessoas hoje que falamos com certeza, se você tem um celular, uma internet, você deve ter ouvido muita besteira aí. Mas viu também muita coisa boa. E uma das coisas, das besteiras que vão falando é sobre essa questão da Bíblia, que é ultrapassada, que a Bíblia já passou do seu tempo. Alguns ousam dizer sobre coisas que precisam ser atualizadas, coisas que precisamos entender. Porém, a Bíblia ela já definiu sobre tudo isso. A Bíblia ela existe para nos moldar. E não para a gente moldar a Bíblia. Não, a Bíblia ela é atemporal. O que significa isso? Ela está para todos os tempos. A Bíblia, Billy Graham falava que a Bíblia ela é mais atualizada que o jornal que você vai ler no dia seguinte. Aquela porque tinha um jornal, né, impresso, e imprimia, entregava, e ela era mais atualizada que isso. Hoje eu ouso dizer sobre isso, que a Bíblia ela é mais atual do que o celular que você tem na sua mão. Porque tudo que você começa a ver sobre algo certo, errado, bom ou ruim, na Bíblia já se fala. Na Bíblia já se aponta para algo importante.
Desde a parte de medicina, da parte de caráter, na parte em tudo que rege a sociedade. Se a gente vai pegar hoje, a nossa sociedade, ela vem de uma sociedade chamada judaica cristã. O que significa isso, judaico-cristão? Informa essa questão dessa lei da firma que a gente vive hoje, entendendo todo esse sistema que a gente vive, de cuidado, de leis que regem, de um comportamento, de tudo que traz para uma pessoa. Democracia, toda essa parte, a parte financeira, tudo quando falam sobre isso, eles falam sobre um sistema judaico-cristão, que é o quê? Que é o que rege hoje para nós. O que é o judaico-cristão? É a questão judaica, que quando a gente vê dos 10 mandamentos, e o cristianismo quando veio com o Novo Testamento. Não abonando nada daquilo que foi vivido, não atualizando o que foi passado, mas sim trazendo para nós como hoje nós estamos. Então, quando a gente fala sobre essa questão de Bíblia, de que ela não é mais a palavra de Deus, que às vezes alguns ficam levantando sobre esse questionamento, a Bíblia, ela é tão, mas ela é tão atual quanto o jornal, quanto o celular, as notícias que você vê no seu dia a dia. Parafraseando Billy Graham sobre isso. E quando a gente então vai tentar ajustar sobre isso, a gente precisa entender o que são coisas lícitas que nós podemos fazer, que Deus libera, mas que nós precisamos tomar muito cuidado, que não nos convém. Exemplo, aqui, bermuda e regata. É lícito? Sim. Convém estar aqui? Não, não é o ambiente, não faz parte do clima, o clima já não ajuda, estou morrendo de frio aqui, pela graça do Pai, né? O ambiente não é favorável para isso, mas nós temos que entender o que é lícito e o que a gente pode fazer. Uma das coisas que a palavra de Deus vai falando sobre isso, que fala sobre ser lícito, mas não nos convém, para não nos tornarmos escravos, é a comida. Olha só, Deus. Ai, ai, ai. Gula é pecado. Fala, Deus. Come muito, irmão? Come mais do que o normal? Come mesmo sem fome? Come quando não precisa comer? Gula, meu irmão. Tomar cuidado. O que você tem levado para você? É sobre essa questão. Provérbios, capítulo 23, ele fala sobre quando te assentares para comer com o governador, atenta-se bem para aquele que está diante de ti. Mete a faca na tua garganta, se é homem glutão. Ou seja, o que está querendo se matar? Não. Mas está falando sobre, meu irmão, segura, corta, segura o sucesso aí. Não cobices os seus delicados manjares. Estão falando sobre a glutonaria. Vamos lá para Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 5:21. Fala sobre os frutos da carne. Nós temos os frutos do Espírito e nós temos os frutos da carne. E uma das coisas do fruto da carne é a gula. A partir do 21, só que se você começar, ele já começa a partir do 19, mas vamos ler só do 21, 5:21. Inveja, bebedice, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, tais coisas pratiquem. Se você começar a ler antes, vai falar sobre moralidade sexual, sobre feitiçaria, sobre outras coisas que não, cara, não convém. Não vem, cara, isso aí. Isso aí não rola. Só que, agora vem comigo. Comer é bênção? Sim ou não? É bom comer? Muito bom, Deus criou. É isso. Está falando sobre Deus criou para a gente poder comer, para a gente poder se deleitar nisso. Agora, comer em excesso é pecado? Ficou quieto, né? Comer em excesso é pecado? Sim. Gulão. É gula. Então são coisas que a gente começa a exemplificar sobre o que é lícito, mas não convém. Então é lícito eu comer. Eu preciso comer. A gente precisa viver cada dia. Mas é lícito eu comer desenfreadamente só para dizer que eu comi muito? Pois é, eu já fui em rodízio e eu já fiz competição de quem comia mais pizza. Eu acho que você nunca fez isso, né? Porque você, por acaso, você é santo, cara. Você não vai fazer isso. Imagina, você vai cuidar do seu estômago, né? Você vai cuidar dele, você vai cuidar do seu templo, do templo que Deus fez, que é o templo de Deus, né? Que é o seu corpo. Você vai estar cuidando disso, não vai? Só eu que fiz isso, teve mais gente que fez isso aqui. Não precisa levantar a mão, fica quieto. Deixa quieto. Tem gente aí que fica até tomando um Eno antes da churrascaria, ficou sabendo dessa dica já, minha gente? Se antes do rodízio você tomar um copinho de Eno ali junto com a Coca-Cola ali, o negócio abre mais espaço. Não faça isso. Por quê? Meu irmão, gula. Comer é bom. Você precisa comer. Mas é necessário você fazer o que você precisa fazer? Eu estou dando um exemplo só. Sobre coisas que são lícitas,
mas não convém. Uma dessas coisas, estou falando sobre a comida. Só que existe outra coisa também, que são coisas que são lícitas, mas não convém. Mas sabe uma outra coisa que é lícita e não convém? Sexo. Sexo é lícito? Sexo é? Deus criou o sexo. Sim. Só que criou para onde? Para o casamento. Fora do casamento, é ilícito. Quebra um princípio. Quebra esse princípio daquilo que Deus preparou. E esse pecado de sexo fora do casamento tem nome. Fornicação. Vem comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo outro pecado qualquer que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Poxa, está falando sobre isso. Algumas traduções vão estar como imoralidade sexual, outras como prostituição. São coisas que são ilícitas. Mas de novo eu pergunto, é algo que Deus criou? É algo lícito? Sim. Mas para onde? Dentro do casamento. Fora disso, fornicação, imoralidade sexual. E aqui nessa parte de imoralidade entra uma série de coisas. Pornografia, masturbação, tudo isso vai entrando nesse aqui, ó, e vai pegando. Quando você destrincha o que fala sobre essa questão. E aí, Deus ele criou algo para nós. Vai chegar o tempo. Mas o tempo é qual? O casamento. Então, quando a Bíblia fala sobre tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tem mais aqui uma coisa. Estamos falando sobre comida, falando sobre sexo. Entender que tudo aquilo que é fora do tempo é fora do propósito. E quando está fora do propósito, fora do tempo, se torna pecado. Comer é bom? Jantar, ir num rodízio, é gostoso ter esse tempo. Se alimentar é bom. Muito, em excesso, ao ponto que você sai estufado, não se sente bem, passa mal, e você precisa tomar um antiácido depois para assentar. Errado. Pecado. Gula. Então precisamos entender o equilíbrio para a nossa vida, sobre as coisas que são lícitas, mas sobre as coisas que não nos convém. Entendendo esse tempo, entendendo aonde nós iremos chegar. Então, quando a gente fala sobre essas questões de algumas pessoas que querem falar sobre essa Bíblia está ultrapassada, sobre que ela não condiz mais sobre como a sociedade diz, é porque a Bíblia ela já fala que nos fins dos tempos, cara, seria pior que a geração de Noé. E eu lembro que sempre pensava, quando eu era criança, eu ficava pensando, nossa, o que vai ser pior do que a geração de Noé, Deus? Tá louco? Olha Sodoma e Gomorra, olha essas coisas, como é que pode ser? E aí a gente começa a ver os dias de hoje, o que está acontecendo? Sobre essa liberação, essa libertinagem que o mundo prega. Que você pode ser aquilo que você quer, que você pode fazer aquilo que você quer, que você precisa respeitar do jeito porque você quer ser o que você quiser, precisa ter respeito de todo mundo. Cara, você não precisa ser aquilo que você quer. Você precisa ser aquilo que a palavra de Deus diz. Existe um Deus que morreu numa cruz por você, por mim. Um Deus que se entregou primeiro por nós. Ele não está pedindo nada mais do que nós e aquilo que Ele já não fez antes por nós. Isso é amor. Um Deus que se tornou homem, um Deus que morreu por nós e morreu numa cruz. Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos fazer? Deus tem preparado para nós. Mas e aí? Queremos que a Bíblia se adapte à nossa maneira de ser. A Bíblia vire aquilo que nós achamos que tem que ser. Gente, não tem como. O que essa palavra de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, nos conduz e nos traz durante esses anos, ela vem nos trazendo segurança, alinhamento. Ela vem nos trazendo direção como sociedade. Ela vem nos trazendo direção até hoje aqui. O nosso tema desse ano, throwback. O que é isso? Temos que olhar para trás. Retroceder? Não. É ver os marcos que vieram antes da gente. É ver aonde eles vieram, a segurança. É aquilo que eu tenho falado sempre. Nós somos um grande carro. Carro esportivo. Uau, vamos voar, vamos com tudo. Então o que tem? Para-brisa grandão, olhando para frente, acelera, vai. Mas existem 3 espelhinhos pequenos ali, ó, que são segurança. Que é o quê? Para você olhar para trás e ver como é que está.
Segurança para ver se tem alguma coisa perigosa. Porque a gente está olhando tanto para frente, mas a gente precisa lembrar daqueles que vieram antes de nós. Aqueles que já passaram e fizeram a estrada, fizeram um caminho antes da gente. Que por um tempo já começaram a desacelerar, perderam velocidade, devido à idade, devido a tantas coisas que viveram. E nós, uma geração que é apaixonada por Cristo, uma geração que ama Jesus, está vindo com um carro esportivo, acelerando, vindo com tudo. Mas a gente não pode só passar e falar, tchau, esquece, agora é o novo tempo, é com a gente. Não, é olhar para os marcos que ficaram ali atrás. A segurança que nos trazem, que nós estamos indo para o caminho certo ou não. Se nós estamos indo numa direção onde Deus tem para nós. Qual é o ponto que a gente quer ir? A Bíblia, ela quer nos transformar. Não é nós que temos que transformar a palavra de Deus, mas é nós que temos que ser transformados por ela. Porque ela nos traz segurança, ela nos traz o zelo e a paixão. A segurança é aquilo, como eu falei, os 10 mandamentos. Um povo acabou de sair do Egito, que era escravo, agora é livre, vamos fazer o que a gente quiser. Não. Existe uma lei. Uma lei, ela existe para quê? Para te frustrar? Não, uma lei existe para te trazer segurança. Se a gente tivesse uma cidade sem nenhum sinaleiro, o sinaleiro está lá. Vermelho, amarelo, verde, fica lá, bem bonitinho. Se a gente não tivesse, acha que a gente teria nenhum acidente? Já com o sinaleiro, já com a lei, já com a segurança, acidentes acontecem? Imagina se fosse uma terra sem lei, sem sinaleiro. O sinaleiro não está lá para impedir você de avançar, para impedir você de ir. E muitas vezes a gente acha isso. Às vezes vem o seu líder de célula, às vezes vem o seu pastor, fica aqui, ó, segura um pouco, sucesso. Que legal, cara, top. Mas, ó, é segurança para você. Alinhar aqui, ó, vamos ajustar. É um sinal vermelho muitas vezes, por quê? Calma. Segura um pouco. Porque senão a gente vai correndo, vai com tudo, e o que acontece lá na frente? Um acidente. Empolgação, excesso. Vai demais. Mas esquece que existem pessoas que vieram antes, que trouxeram para a gente essa lei. E a palavra de Deus é isso. Os mandamentos, a lei. Paulo vem falando sobre esses ensinamentos no Novo Testamento. Não atualizando, mas sim ratificando, ou seja, firmando o que o Antigo Testamento escreveu, que continua, sobre segurança. E nós, no auge do que? Dos seus 15 anos? Você está com 15? 16? 17 anos de sabedoria, uau, que vivência. Você tem 17 anos aqui, ó. Caraca, você viveu muito, hein? Sabe falar para o seu pai que não precisa ouvir ele. Fala para o seu pai, não, eu sei, pai. Já sei, tá tudo certo. E aí você quer bater de frente com ele achando que você sabe. Não, porque você não entende o mundo de hoje. Sabedoria para você, hein? Top. Eu tenho o Telzinho ele vai fazer 8 anos agora em setembro. E aí tem as regras de casa, né? Principalmente quando vai sair. E eu sempre repito para ele sempre, já sei. Aí eu falei, essa é a regra. O que acontece? Vai lá e volta e meia, ele vacila. Mesmo falando que já sabia, mesmo repetindo para ele, às vezes ele esquece. Agora, esquecer porque você está querendo esquecer ou porque foi um deslize? Quando a palavra fala sobre pecado, ela significa errar o alvo. Ou seja, você está tentando acertar o alvo, você está indo para o alvo, mas aí, errei o alvo aqui no deslize. O que a gente faz? Corrige, alinha e vamos de novo. Então muitas vezes a gente acha que a gente sabe muito, porque a gente está vivendo, tem um celular na mão, entende de tudo, vê notícias de tudo, acha que sabe de tudo. Mas por incrível que pareça, essa é a nossa geração, eu coloco até a nossa. É uma geração cheia de conhecimento, ou seja, uma geração que sabe de tudo, mas com fundamento nas coisas raso, em nada. É um oceano de conhecimento, mas sem profundidade nenhuma, em nada. Todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe profundidade de nada. E todo mundo opina sobre tudo. Todo mundo fala que sabe sobre tudo. Todo mundo entende sobre tudo. E se você não sabe, o que você faz? Você tira o celular, bota no Google. É isso, legal. Leu 2 frases que colocaram na Wikipedia, já sei. Pronto, está resolvido. A palavra de Deus, ela fala sobre profundidade. Sobre sermos profundos com Ele.
mergulhar naquilo que Ele tem. Nós temos a palavra de Deus que nos traz uma segurança, que nos traz um alicerce e nos aponta para um alvo. E nós queremos achar que a sociedade sabe mais do que a Bíblia, do que Deus. Porque nós estamos vivendo o auge da nossa sabedoria dos seus 14, 15, 16, 17 anos. Eu vou te falar uma coisa, escuta aqui. Não sei se teu pai já te falou, se tua mãe já te falou, seu responsável te falou. Mas você ainda não sabe de nada, velho. Você tem muita coisa para viver ainda. Você tem muita coisa. Expectativa de vida de média de um brasileiro gira na casa dos 80 anos de idade. Cara, 80 anos. Pensa comigo. Você está com 17 aí no máximo aí. 80, você está 13, 14. Cara, olha só. Quanto que falta para chegar até 80? Você começou a viver a sua vida, começou a tomar suas decisões, eu posso dizer assim, começou a imaginar alguma coisa ali que você começa a colocar memória. Eu vou falar uma coisa meio grosseira aqui, mas quando você começou a limpar sua bunda sozinho. 8 anos de idade ali, ó. Olha só. Teu pai ainda tinha que vir conferir. Cara, não faz nem 10 anos que você limpa sua bunda sozinho. E você quer achar que você sabe mais. Cara, a gente fica achando que a gente sabe muita coisa. Você acabou de aprender uma coisa. Você está fazendo uma coisa sozinha por isso aqui, ó. Você ainda vai ter mais, cara, 60 e poucos anos pela frente. 60 e poucos anos pela frente. Não faz nem 10 que você começa a entender algumas coisinhas da vida. Você está querendo fazer algo. E aonde você quer chegar? Tudo para a sua vida é lícito, mas nem tudo te convém. Então falamos sobre pecado, que não devemos fazer. Falamos sobre aquilo que é lícito, que pode, mas não no tempo certo, ou da forma correta. Comida, o sexo, que a gente entende que é tudo. Mas também existem coisas que podem ser lícitas, mas você não vai fazer por causa do corpo de Cristo. Por causa da unidade. Por causa daquilo que estamos fazendo. Vem comigo, Romanos capítulo 14, versículo 19. Então tem coisas na Bíblia que muitas vezes são lícitas, mas nós vamos abrir mão delas por conta de um corpo. Estarmos juntos em unidade. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Paulo aqui está falando para uma galerinha que tinha um conhecimento super top em Deus, que vivia algo top, tinha uma maturidade em Deus, e aqui ele está recomendando ele sobre o quê? Não comer carne, não beber vinho. Peraí, pastor, mas na Bíblia fala que pode beber vinho. Jesus bebia vinho. Beleza, lícito. Mas te convém? Aqui fala sobre comer carne. É engraçado quando um dia eu li esse tema aqui, eu li esse versículo na Bíblia, a mensagem fala, se você come picanha, não coma, porque quem come brócolis. Desse nível ali. Mas é que ele está falando aqui sobre um corpo, sobre cuidar. Existem coisas que vão escandalizar o irmão. Existem coisas que vão escandalizar aqueles. Então a gente vai entrar em assuntos polêmicos, que talvez não é pecado, mas vai escandalizar os irmãos. Carne, vinho, tatuagem, brinco, série de coisas. Vai pegando ali, vai pegando com os irmãos, vai mexendo com os irmãos da fé. É pecado tudo isso? Não. Mas convém fazer tudo isso em nome do corpo de Cristo? Pode ver, eu até vi assim, ó, não tenho nenhuma tatuagem. Eu não tenho nenhuma.
Sempre quando perguntam para mim o que eu acho de tatuagem, eu falo, já viu Ferrari de adesivo? Tá aí, minha gente, o que você vê? Foi Deus que me deu, onde é que você vê? Em Elba, em Uno, entendeu? Entendeu, meu irmão? Tá aí, ó. Se você precisa para melhorar, meu irmão, aí, agora aqui, ó, entende? Uma Ferrari não precisa disso, meu irmão, só, ó, vá aqui, fica nessa, dá de boa. Vamos. Mas entender, cara, sobre coisas que talvez sejam lícitas, que você pode fazer, mas que não é propício para o corpo de Cristo. Porque pessoas vão ser enfraquecidas na fé. A Lê trouxe na última pregação, contando um testemunho sobre aquele rapaz que a gente ficou hospedado numa casa de recuperação, que ele era líder de uma casa de recuperação e ele usava terno e gravata todos os dias. Um sol de rachar, ele estava de terno, calça social, sapato. E ele falava que não ia usar bermuda, porque era pecado? Não. Mas para ele, aqui no final do versículo fala sobre isso, sobre tudo aquilo que não é fé, ou seja, porque ele não tinha fé. Ele entendia esse lugar dele. Para ele não seria bom usar bermuda. Por quê? Se ele fosse usar, ele lembraria do tempo da pista de skate que ele estava, que é onde ele usava drogas, e ele sabia que ele ia voltar. Ele estava andando longe da margem. Ele estava longe do perigo. Como eu falei novamente, pecado usar bermuda? Não. Mas não convinha para ele. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É esse tipo de situação que a gente precisa se perguntar. E aí, quando eu me lembro que eu estava lendo esse texto, né, falando assim, poxa Deus, sobre isso, sobre coisas disso, agora por causa dos meus irmãos, eu não posso, primeiro eu aprendo que eu não posso pecar. Tá, beleza, não estou pecando mais. Aí depois eu aprendo que eu não posso fazer as coisas por causa de escândalo, por causa das outras coisas que podem pegar perto da margem, tal, ficar ali, então, tipo assim, vamos andar longe da margem, ou coisas que são fora do seu tempo, né, ou de formas diferentes. Como a gente citou aqui agora há pouco, sobre o sexo, sobre a gula, a comida, então, eu tenho que descobrir que tem que maneirar em algumas coisas. Aí agora são coisas que são lícitas, coisas que eu posso fazer, e o senhor está falando que eu não posso fazer? Peraí, o que o senhor quer de mim? Você quer que eu vire perfeito? Aí Deus respondeu para mim, sim. Hã? Quê? E é sobre isso. É sobre a estatura do varão perfeito, do homem, segundo o coração de Deus, o homem perfeito que anda na linha. Vai ser aqui? Vai ser aqui na terra? Não, mas eu começo a trabalhar aqui, para a glória se completar. Vamos lá comigo? Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos ler a partir do 13. 13 até o 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? Completa de quem? De Cristo. Ou seja, ó o nível da régua, meu irmão. Ó a medida que a gente tem que chegar. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, o que é inconstante? Menino. Moleque, piazada. Não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Ou qualquer um que vem falando aqui na internet que você escuta, você está indo atrás dele achando que está certo. Porque agradou você. Ou seja, menino não faz isso. Pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo. Quem é corpo? Nós. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, meu lindo e minha linda, Deus quer que a gente chegue a nível de perfeição. E para chegar nesse nível, é abrindo mão disso. É nesse lugar que a gente tem que estar. É nesse lugar, levando a régua de Cristo. Quando a gente coloca Cristo como nossa régua, como aquele cara que a gente precisa imitar, como a gente precisa chegar à estatura de Cristo como for por completo, a gente sempre vai lutar por aquilo que Deus tem para nós. A perfeição, a busca, a unidade.
E Deus espera da gente perfeição. Deus não quer mais da gente como a gente fosse o quê? Meninos inconstantes, levados por qualquer doutrina. Sobre qualquer pessoa que vem na internet e fala alguma coisa que te agrada, aí você acha que é legal. Mas o meu líder de célula, meu pai, é muito chato. Eu não falo aquilo que eu quero fazer, que é aquilo que eu gosto. Mas por quê? Porque ele espera de você, ele sabe do seu potencial. Nós aqui, adolescentes, como flechas. Flechas o que que é? Apontar para um alvo. É preparado. É um arqueiro que, lança. Seus pais são como arqueiros que vão lançar vocês. E sabe o que eu acho legal? Porque quando a gente fala sobre arco e flecha, sobre lançar, a gente acha que vai ser igual na Olimpíada. Quem viu a Olimpíada aqui, o arco e flecha aqui, de arco? Vocês chegaram a ver? Na Olimpíada? Cara, é longe pra caramba o alvo, né? Os caras estão lá longeão, velho, tira o alvo, a flecha vai lá cair no 10, de cara, mano. Eu falo, tá louco, mano? Só que, quando a gente faz para a nossa vida, ela é muito mais do que um arco e flecha. O alvo não está estático. O alvo que seus pais vão lançar, vocês, sabe para onde que é? Para um futuro. E a gente não vê o futuro. É que nem numa caça. O que é uma caça? Tá vendo um animal andando, correndo. O arqueiro tira, ele não vai lançar na caça, porque a caça está se movendo. Ele vai ter que ir num ponto futuro, vendo o caminhar da caça e lançar, para que lá ele pegue. Ou seja, no tempo certo vai lançar. E muitas vezes os seus pais, os seus líderes, eles não sabem para onde estão apontando, mas sabem que Deus está mandando é lá e não estão vendo o futuro. Por isso que para um pai lançar um filho tantas vezes é difícil. Por isso que o pai tantas vezes é chato com você, cobra você demais. É porque ele sabe que ele precisa preparar você para um futuro que ele não sabe como vai ser, mas sabe que você vai chegar no alvo lá no futuro. Tá comigo? Estatura de varão perfeito, estatura de com a régua lá em cima desse lugar. E isso fala sobre corpo e unidade, sobre sermos um. O que você quer dar ouvido? A qualquer um que chega e fala para você? Ou você quer entender que existe um Deus maior? Quando nós nos pegarmos em situações tão pequenas, pastor, é pecado isso ou não é? Posso ou não posso? Isso é legal ou não? Cara, você já sabe. Você está muitas vezes tentando criar algo para você que é pecado e você quer transformar em algo legal para você. O pecado, transformar legal ele. Tempo atrás estava conversando com o Mateus e ele falou que ele foi no médico. Vou contar essa sua, Mateus. E ele chegou para o médico e falou, eu queria fazer aqui teste, para o senhor pode me fazer esse teste de se eu sou intolerante a glúten e lactose. E aí, cara, glúten e lactose faz mal pro corpo. Aí o médico olhou para a cara dele e falou assim, por que você quer saber se você é? Tira isso da sua vida que vai resolver. Faz mal pro corpo. E quando ele falou aquilo para mim, ministrou minha vida. Porque tantas coisas a gente quer negociar com Deus, coisas que pode comer. Por exemplo, um glúten, uma lactose, quem tem pessoa que não é intolerante, pode ingerir. Só que não faz bem pro corpo. E assim, muitas vezes eu me pego negociando com Deus. Coisas que eu posso fazer. Coisas que é lícito. Mas convém eu fazer? E eu quero negociar com Deus. Para que Deus me mostre, que faça um exame de sangue para mim, falando se eu sou tolerante a isso. Se eu posso fazer isso aqui, se Ele me permite. Enquanto Deus está falando para a gente, tira da sua vida. Está na dúvida? Não faça, meu irmão. Está mexendo com você? Tira. Segura. É um tempo da gente alcançar essa estatura de varão perfeito, de mulher virtuosa, essa estatura de o quê? Completarmos a estatura de Cristo tem nos dado. Por causa do quê? De um corpo. E firmarmos um compromisso com a sua palavra. Enquanto nós pararmos de perguntar para o nosso líder, para os nossos pais, para o nosso amigo se é certo ou se é errado, se eu posso ou não posso, a gente ia através na palavra de Deus, na Bíblia, e ver o que eu posso fazer, o que a Bíblia permite que eu faça, quem a Bíblia diz que eu sou, para onde a Bíblia diz que eu devo ir. É firmarmos um compromisso com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Para a gente viver a paz com todos e firmando um compromisso com as escrituras da palavra de Deus. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? O que Deus tem te levado? Será que
tem espaço para uma negociação com coisas ilícitas, com coisas lícitas até, nem coisas ilícitas, vamos falar até tirar o pecado de lado, com coisas lícitas, mas não é o tempo, não é a forma, não é o jeito de fazer. Deus, Ele quer virar essa chavinha na sua vida, querido. Nós somos uma geração que vai fazer diferença nessa nação. Vocês já me ouviram falar sobre isso. Quem está aqui comigo desde o NECT sabe que eu tenho falado sobre isso. Quem está aqui com os adolescentes sabe que eu tenho falado nesses últimos anos. Aqui não tem futuros pastores. Aqui não tem futuros médicos. Aqui não tem futuros engenheiros. Não tem futuros missionários. Aqui já tem homens e mulheres de Deus que são pastores, são missionários, já entendem a sua esfera onde de atuação, médicos, engenheiros, administradores que vão fazer a diferença nessa nação. Aqui já tem homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus e firmados com esse compromisso com Ele, que não vai em qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina, qualquer pessoa na internet fala qualquer coisa, está indo atrás, porque agrada você, agrada o seu jeito. É uma noite de um posicionamento em Deus. Não ficar perguntando se é pecado ou não, é entendendo em Deus e perguntando para Deus, na sua palavra, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Comece a analisar a sua vida. Será que você tem entrado nesse lugar de negociação? Tem negociado com Deus algumas coisas que você quer fazer, que fala assim, é lícito isso aqui, Deus, mas lá no fundo você sabe que o seu real interesse. Essa é uma noite de firmar um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o que ela diz e ainda para ela nos aponta. Senhor Jesus, nessa noite queremos, Paizinho, firmar um compromisso contigo, com a tua palavra. Paizinho, nos perdoa se tantas vezes, Paizinho, nós buscamos a tua palavra, buscamos um conselho com a liderança, com os nossos pais, buscando interesses próprios, desejos nossos. Papai, nós queremos entregar para Ti todo o nosso desejo, todas as nossas vontades, colocar os pés da cruz e chegarmos nesse lugar de varão perfeito, a essa medida que é Cristo, que é a nossa régua. Nos ajuda, Deus, a entrarmos nesse lugar que o Senhor tem nos dado, que é a Sua palavra, Deus. Papai, nós entendemos, a Tua palavra diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a escolhermos as coisas do alto, as coisas que são a sua medida, as coisas que Cristo escolheria. Nos dá graça, Senhor. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus.